Talvez você já tenha ouvido falar do 80-20, mas nunca aplicou no seu dia a dia de fato. Talvez até você tenha aplicado no planejamento do seu negócio anual, qual é o seu 80-20, no planejamento do seu negócio mensal, mas nunca aplicou no seu dia a dia dentro da sua agenda. E essa é a lei de Pareto. E essa lei diz que 80% dos seus resultados vem de 20% das suas ações. Ou seja, escolha muito bem o que você vai fazer no seu dia. Porque tem muita coisa que você está fazendo que não gera resultado nenhum. E tem poucas coisas que você não dá tanta importância ou que você esteja com muita preguiça de fazer, mas que são essas que realmente vão trazer o seu resultado. Seja para o seu negócio, para a sua saúde, para o seu dia a dia. E aí eu comecei a montar a minha agenda do dia a dia pensando sempre nessa pergunta. Quais são os 20% que eu preciso fazer que vai me fazer chegar mais próximo do resultado que eu quero? E me perguntar isso virou uma rotina extremamente viciante. Eu comecei a escolher as tarefas que realmente me traziam mais resultado e o meu dia a dia começou a ficar com muito menos estresse. E eu vou comentar aqui a respeito de 3 hábitos que fizeram completamente a mudança geral na minha vida, que foram os maiores responsáveis. Primeiro, exercício físico. Eu sei, parece clichê, todo mundo fala disso, mas calma que você vai entender coisas que você talvez não tenha entendido ainda. Primeiro, tá? Não é sobre ser a musa fitness do verão. Apesar de é um sonho que eu quero ter na minha vida, né? Mas não é sobre isso ainda. Mas você precisa entender qual é o objetivo seu em fazer exercício físico, tá? E eu tenho aí 3 objetivos que eu consigo mapear logo de cara. O primeiro exercício é só simplesmente se movimentar. Então, você tirar aí 30 minutos do seu dia pra tirar a ansiedade do corpo, pra parar de pensar nas coisas, porque quando a gente para de pensar nas coisas, a gente dá um zoom out dos nossos problemas, a gente consegue enxergar tudo com maior clareza. Então, você sair do seu ambiente de trabalho, você sair de casa, você sair de todos os seus problemas e fazer algo que faça com que você pare de pensar em tudo, te ajuda muito a resolver tudo quando você volta. O segundo motivo para você fazer exercício físico pode ser estético, né? Tenho várias amigas que fazem crossfit, academia, drenagem e tal, para ter um corpo mais escultural. E o terceiro objetivo físico, que é o meu, que é para conseguir fazer coisas. Quando eu decidi que eu queria começar a fazer coisas com o exercício físico, então, por exemplo, eu quero descer para a praia de bicicleta, eu quero correr uma corrida de 5 quilômetros, eu quero conseguir nadar em alto mar. Então, são coisas que eu quero começar a fazer. Então, necessariamente, não é só a musculação que me interessa. A musculação, de repente, parou de ser um fardo, onde eu tenho que ficar progredindo o cargo o tempo todo, e começou a ser mais um treino de manutenção. E aonde eu consigo colocar mais foco é realmente nas tarefas que eu quero ter maior desempenho. Então, você ter mais clareza de por que você faz exercício físico, tá? Se você é uma pessoa que não faz exercício físico, então, de repente, só os 30 minutos pra tirar a ansiedade do seu corpo seja o suficiente. Você não precisa virar a blogueira fitness. Então, começa a colocar objetivo nas coisas que você faz. Uma segunda dica com relação a exercício físico, inclusive, é que eu comecei a puxar o exercício físico de maior importância para a parte da manhã. Eu tinha muita dificuldade em fazer cardio, e aí eu trouxe, né, esse exercício físico para a parte da manhã, porque aí eu acordo e sem pensar eu já vou e já faço, porque eu sou uma pessoa muito desculpenta. E aí se eu deixo para fazer na parte da tarde, eu acabo não fazendo. Então, né, invento uma desculpa aqui, invento uma desculpa lá e acabo não indo. Então, sempre traga as suas prioridades para o topo do seu dia, que daí você fazendo isso, você já se sente vitoriosa de ter feito aquilo e já venceu o dia por ter feito aquela atividade que você geralmente ia se enrolar. O segundo hábito é mudança na alimentação. Gente, não dá pra gente ficar refém de fast food. Aqui em casa, acho que nos últimos 3 meses a gente diminuiu muito o consumo de fast food, mas tipo, muito mesmo, uns 80%. E não, a gente não faz marmita porque eu sou uma pessoa fresca e eu odeio comer marmita. Mas também não dá pra parar e ficar inventando a roda na cozinha todo dia, né? Então eu faço almoço todos os dias aqui em casa, porque todo mundo almoça junto aqui em casa todo santo dia. Mas eu tiro ali umas 2, 3 horinhas por semana pra adiantar algumas coisas e deixar a cozinha um pouco mais funcional. Então eu cozinho um feijão, deixo as proteínas adiantadas, salada, fruta já lavado na geladeira. Então eu dou aquela adiantada boa, porque daí na hora que eu for pra cozinha realmente, é só pra colocar as coisas na panela e terminar de cozinhar. Até arroz no micro-ondas eu aprendi a fazer, que é uma benção na vida, fica super gostosinho e ó, gente, é super prático. Você coloca no micro-ondas, eu vou buscar o bem, já volta o tempo do arroz tá cozido já quando eu chegar. Isso me dá muito mais clareza, muito mais agilidade no dia a dia, mesmo a gente consumindo uma comidinha fresca feita todo dia. Economiza, né? Aquela carga mental que toda mulher carrega, ainda mais se for mãe, empreendedora e pacote completo como somos por aqui. E o terceiro hábito e o mais importante de todos é dividir a sua semana em blocos. Então, assim, eu sou a pessoa mais conhecida no digital por ter a síndrome da heroína. A mulher que acorda e acha que vai salvar o mundo sozinha. Sem mentira, gente, eu fazia uma lista de 12 tarefas por dia. 12 tarefas por dia. Só do trabalho, né? Fora fitness, filho, casa.
casa. Eu já acordava em dívida com o universo e mesmo acordando e fazendo um monte de coisas no meu dia, eu ia dormir me sentindo uma fracassada completa. Mas graças a Deus, esse ano eu venci isso, sabe? Eu falei pra uma amiga minha, acho que o que Deus me ensinou esse ano foi a esperar e a entender que as coisas têm o tempo certo pra acontecer. Não adianta você ficar correndo desesperada, que as coisas não vão acontecer antes da hora. Eu consegui, com a glória de Deus, diminuir de 12 para 3 tarefas do trabalho por dia. E olha como é bizarro. Quando eu diminuí a quantidade de tarefas, eu consegui realizar muito mais, porque eu tenho muito mais clareza do que é prioridade fazer. Então a minha agenda virou um mapa de sobrevivência saudável. De manhã eu treino cardio e crio conteúdo para os clientes, né? Crio tudo que eu tenho para criar para cliente. Aí eu tenho 2 horas de intervalo de almoço para eu conseguir dar conta da casa, da cozinha, de tudo mais. E aí à tarde eu cuido dos meus projetos e à noite ou eu estudo ou eu fico com a minha família, porque o Benji já tá numa idade onde ele já tem eventos próprios à noite com os amigos dele, então eu já tenho algumas noites livres para mim onde eu consigo estudar. Não é um dia a dia glamouroso, tipo blogueiras e tal, mas é um dia a dia funcional e que cabe na rotina e que não tá mais me deixando louca. Porque vamos combinar que fazer 18 tarefas mal feitas no dia não é produtividade. É autossabotagem disfarçada de esforço. É uma pessoa viciada em ser parabenizada pelo seu esforço e não pelos seus resultados. E uma coisa bônus que eu vou te falar é que eu comecei a fazer uma mentoria de independência emocional. Essa mentoria me salvou de várias formas esse ano. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi nessa mentoria é a gente parar de fazer lista de metas de ano novo. Muita gente coloca 10, 15 objetivos na lista de meta de ano novo. E o pior, tenta executar tudo ao mesmo tempo. Não que eu não tenha o planejamento de uma vida extraordinária com 8 fontes de renda e nada disso. Não, tenho tudo isso olhado e planejado pro meu futuro distante. Mas eu tentar executar essas 15 coisas ao mesmo tempo só me deixava mais ansiosa e mais frustrada. Então eu reduzi a minha lista para 3 coisas essenciais. E eu reduzi o meu planejamento de anual para trimestral, que é onde eu consigo ter mais controle sem ficar tão surtada. Então, por exemplo, esse ano tá na minha frente, né, um tipo de prestação de serviço na agência, que é onde eu quero ser reconhecida por esse tipo de prestação de serviço, que é um serviço high ticket, que não é algo que vai ser cobrado barato. Então eu quero trabalhar bem, mas cobrar caro para isso. O segundo meu objetivo é criação de conteúdo, então crescer tanto aqui no YouTube quanto no Instagram e no TikTok, mas otimizando da melhor forma possível todos esses conteúdos. E o terceiro é me tornar cada vez mais uma atleta, né? Então começar a correr mais, começar a pedalar mais e manter a musculação realmente como um treino de manutenção para conseguir praticar esses outros 2 esportes. Reduzindo isso para 3 metas, eu consigo priorizar muito mais aquilo que vai trazer resultado para esses meus 3 objetivos. Então percebe como as coisas ficam muito mais claras e muito mais simples? Eu fecho meu dia a dia com muito mais paz na minha vida, de que eu tô indo na direção certa e não só ocupando os meus dias. E uma outra coisa que eu comecei a perceber, acho que essa foi a maior dor que eu tive nessa jornada toda de autoclareza, é me perceber muito arrogante. Porque a gente fez faculdade, a gente fez pós-graduação, a gente sabe que dá conta de muita coisa. Então a gente quer parecer invencível, multitarefa, aquela mulher que dá conta de tudo, a mulher guerreira. Só que vive numa prisão, não consegue fazer nada no seu dia a dia porque vive na prisão da guerreira. E o que mudou o jogo na minha vida foi realmente ter a coragem de simplificar o meu dia a dia e começar a falar não para um monte de coisa que não fazia sentido, que só ia ocupar o meu dia. A coragem de aceitar que menos é mais. E que tudo que a gente precisa no final das contas é viver em paz, gente. Então, se você quer viver do digital, mas em paz, com o mínimo de dignidade e tempo para aproveitar a sua vida, já se inscreve aqui nesse canal. Que é só assim que você vai conseguir ter resultado sem parecer uma maluca. E me acompanha lá no Instagram, que você vai adorar acompanhar o dia a dia dessa CEO, empresária, mãe, doida, surtada, futura atleta. A gente se vê por lá. Tchau!